Olá, crianças! A nossa aula hoje nós iremos falar sobre área e perímetro. Então, quando a gente fala em área e perímetro, nós estamos falando de medidas de algo utilizado para uma construção, que algo foi construído naquele local. Por isso que nós temos essas duas imagens aqui, ó. O engenheiro, né, pensando como ele pode fazer para fazer esses cálculos. E aqui ele já tem uma ideia do que pode ser feito. Então, aqui, o que é a área? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então, quando a gente fala em área, a gente fala todo espaço delimitado por semi-retas, certo? Então, todo esse espaço delimitado aqui dentro, a gente chama isso daqui de área. Então, eu tenho a área da figura A área da figura B, C, D e E. Então, nós temos figuras diferentes, estão todas quadriláteros, mas com medidas diferentes. Então, esse espaço interno nós chamamos de área. E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados da figura. Então, essas medidas aqui, ó, a soma dessas medidas, eu vou chamar de perímetro. Então, aqui na figura A, se eu for calcular a área e o perímetro, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que saber que cada quadradinho desse daqui equivale a 1 centímetro. Então, cada parte desse quadradinho equivale a 1 centímetros para mim calcular o perímetro. A área, eu já vou contar o quadradinho como um todo, o quadradinho todo ocupado. Então, aqui ele vai valer 1 centímetro quadrado. Mas como que vai ser isso? Vamos resolver nessa figura aqui. Então, aqui eu quero achar o perímetro da figura A. O que eu vou fazer para mim achar o perímetro, se é a soma de medida dos lados? Né? Então, eu vou contar, ó, cada um vale 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a medida do meu perímetro aqui nessa figura é de 12 centímetros. Então, aqui eu tenho uma medida, 12 centímetros. Aí, eu vou calcular o quê? Eu quero achar a área. A área não é o espaço todo delimitado da figura? Então, aqui a área, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área dessa figura, ela vai ser de 9 centímetros quadrados. Outro exemplo aqui, ó, a figura C. Eu quero calcular o perímetro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar, é a soma dos lados. Então, aqui, ó, cada quadrinho vale 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aqui em cima tem 8 e aqui embaixo tem o mesmo tamanho, eu também vou ter 8. Então, 8 com 8, 16. 17, 18, 19, 20. Então, o perímetro dessa figura é 20 centímetros. E a área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E a área é 16 centímetros quadrados. Então, o que eu não posso esquecer? A área é todo o espaço dentro das dimensões da figura. Então, todo esse espaço aqui eu chamo de área. E o perímetro é a soma das medidas dos lados. Certo, pessoal? Então, com essas dicas, com essa aula, vocês realizem as atividades que vocês têm aí do Aprender Sempre, com muita atenção. Junto com as aulas, sempre o material na mão para não perder nenhum passo. Certo? Combinado? Então, até a próxima aula. Beijos!